No programa Retratos de hoje, você confere o que foi destaque na 16ª Mostra de Cinema de Tiradentes. Público e convidados estiveram aqui na cidade histórica do Campo das Vertentes para conhecer e discutir obras produzidas fora do eixo Rio e São Paulo. Nós viemos até aqui para conhecer histórias interessantes e tivemos acesso a várias. Você conhece agora mais sobre o cineasta Pedro Asparram. Olá, Pedro, é um prazer tê-lo aqui no Retratos. Conhecer um pouquinho de você e conhecer um pouquinho do Matéria de Composição, né? É um prazer tê-lo aqui. Prazer todo meu. Conta um pouquinho da sua história. Você é músico. Isso. Eu comecei a estudar música quando criança, assim. Né? Comecei estudando aos 8 anos, aí estudei piano uns 2 anos. Aí depois comecei a estudar violão, mais tarde, assim, com amigos e tal. E vim estudando desde então. E você trabalhava com música também, né? Técnico de áudio, não é isso? Isso. Aí eu fiz minha formação musical na Fundação de Educação Artística. Para mim foi um universo que se abriu quando eu entrei para a Fundação. A Fundação é uma escola incrível, né? Assim, eu devo demais, assim, tenho um amor enorme para essa escola. E estudei quase 10 anos lá. E lá sempre foi um centro de acolhimento à música contemporânea, sabe? Então, o contato com a Fundação, para mim, foi muito importante, porque lá a gente estava o tempo inteiro escutando música contemporânea de compositores vivos que estavam próximos da gente, a gente vendo concertos maravilhosos, assim, né? Uma troca incrível, imagino, né? E aí, depois, quando eu fui fazer o curso de comunicação, eu acabei tentando puxar no meu processo de formação essa relação com a música. Então, por causa dessa proximidade com a música, eu acabei me aproximando do som. Aí eu comecei a trabalhar com som direto, sendo assistente de técnicos de som e também comecei a fazer alguns trabalhos de montagem. Sim. Como é que despertou esse interesse pelo cinema? Eu acho que foi meio que naturalmente, assim, a partir dos encontros que eu tive na faculdade, na UFMG. Até então eu não tinha tanto envolvimento com o cinema. Eu morei em Teoflotone durante 10 anos, né? E aí quando eu vim para Belo Horizonte, esse universo se abriu. Uma das primeiras coisas que eu lembro, assim, quando falo disso, foi uma mostra que teve do Bergman, do Humberto Mauro. Eu tinha tipo 17 anos, tinha acabado de pouco tempo em Belo Horizonte, e entrei numa sessão do Gritos e Sussurros. Foi o primeiro filme de arte, assim, que eu vi, saí muito impressionado, sem entender nada do filme, e percebendo que a experiência do cinema podia provocar outro tipo de coisa que eu não estava acostumado. Outras sensações, outros olhares, né? Isso foi muito forte, essa experiência. Porque aquela sensação de que você pode sair do cinema sem entender nada e que isso faz parte. Mas aí você continua pensando sobre o filme durante dias, meses, anos, assim, até hoje é um filme que me marca muito quando eu vejo. E como que foi criar, planejar esse filme longa, Matéria de Composição? Foi um processo longo? Demorou algum tempo? Conta pra gente. Olha, da escrita do projeto a essa exibição que teve essa semana em Tiradentes, em torno de 4 anos de trabalho. Né? E 4 anos de trabalho intenso, assim, posso dizer. Né? Uma das coisas que eu fico lembrando, assim, quando surgiu a ideia, como que surgiu a ideia, né, do negócio. Eu sempre busquei esse caminho entre a música e o cinema, por causa do meu amor pela música também. E aí, em 2002, teve um encontro de compositores e intérpretes latino-americanos na Fundação de Educação Artística. E eu estava participando como aluno e também como intérprete. Eu toquei uma das peças do Teodomiro Goulart. Nesse dia, eu pude participar de uma palestra, de um encontro, que tinha cerca de 40 compositores da América Latina, dentre eles o Gilberto Mendes. O Gilberto Mendes disse assim: podemos dizer que toda a música da América Latina está aqui representada nessa sala. E aí eu fiquei assim, em silêncio, querendo aprender o máximo possível.
Mas foi uma surpresa muito grande ver que aqueles compositores estavam juntos, reunidos, não para falar sobre música, da estética da música contemporânea ou da composição. Estavam ali para discutir política. A dificuldade que era para eles, músicos contemporâneos de diversos países da América Latina, fazer com que suas músicas chegassem ao público, fazer com que as orquestras tocassem as músicas deles. Então eu fiquei muito com essa imagem, sabe, na minha cabeça. E aí pensando como me aproximar, né, de uma proposta cinematográfica que pudesse trazer a composição musical contemporânea para o cinema, né? E aí, aos poucos, a ideia foi amadurecendo. O filme se passa retrata um processo de demolição de uma casa. Isso. E você entregou essa proposta para 3 compositores e a partir daquilo ali eles criaram uma trilha sonora, vamos dizer assim, né? Isso. Queria que você falasse desse processo de escolha desses compositores e o processo de criação. Eles têm estilos diferentes, de que forma que eles conseguiram criar, né, essa trilha? Legal. A escolha dos compositores se deu por causa da minha relação com eles. Eu fui aluno dos 3 compositores, tanto o Guilherme Antônio, o Teodomiro Goulart e o William Lana, né, com diferentes níveis de proximidade, né. Então foi muito por isso, assim, por causa de uma relação que eu já vinha estabelecendo há mais tempo, que eu resolvi convidá-los a fazer essa composição. Mas também porque eles são compositores extraordinários, né. Acredito que a música contemporânea está muito bem representada com esses 3 compositores. E eles escolheram técnicas diferentes? Foi completamente diferente. Técnicas diferentes. Os processos dos 3 são muito diferentes. Você acompanhou tudo de perto, né? Então, diretamente com os compositores, foram cerca de 2 anos de trabalho. Do dia que eu entreguei o vídeo, fazendo essa encomenda de composição, até o final do trabalho. Então, o Guilherme Antônio, que é o primeiro personagem que aparece no filme, ele tem uma pesquisa muito grande de música e tecnologia. Então ele desenvolveu um software, que era o projeto de doutorado dele, e esse software gerava combinações de melodias e harmonias a partir de informações que ele colocava. Então virava uma espécie de gerador de sequências, de probabilidades composicionais. E ele pode selecionar a partir dessas probabilidades o que mais interessa, o que soa bem. Toda a composição vai sendo feita utilizando esse software, né? E depois sendo elaborada. O Teodomiro Goulart, ele há mais de 30 anos vem desenvolvendo um instrumento novo, que é um violão que se pendura num poste com uma polia, você toca ele girando, ele roda como se fosse uma hélice. É uma afinação diferente? É uma afinação diferente também. Ele substitui todas as cordas do violão por cordas graves ou agudas e elabora propostas para cada instrumento, né? E aí, quando o violão gira no espaço, ele reproduz o efeito Doppler, né? Que é quando a fonte sonora está em movimento. Então, gera um som meio espacial, assim, é interessantíssimo. E ele usou, então, esses violões para poder compor a peça. E ele fez tudo sozinho. Ele compôs cerca de 120 trilhas para esse vídeo. É um vídeo de 8 minutos. Ele fez 120 trilhas independentes e depois ele foi editando, né? Na ilha de edição, ele foi compondo todo o desenho da composição através da edição no computador. E o William Lana, o processo dele também é muito diferente também. Ele, durante o processo, as conversas com ele falou muito da importância da tradição musical e falou muito do hábito dele cotidiano de tocar Bach e Chopin, né? Então, a gente trabalhou um pouco isso, ele tocando esses compositores que ele gosta tanto. E no processo de trabalho, ele assistiu muitas vezes o vídeo, anotando sensações que o vídeo suscitava. Então, palavras soltas numa folha em branco, textura, contraponto, fumaça e coisas que iam suscitando assim, a experiência do vídeo. Aí depois ele meio que cronometrou cada sequência, foi pensando na estrutura, fez uma análise da estrutura do vídeo e já foi direto para o papel. Ele já compõe direto no papel e depois ele toca o piano para ver como que está soando, né? E pelo filme você percebe que o público tem a mesma reação que você teve quando entrou naquela mostra, gritos e sussurros, né? E ficou impactado com aquele filme. Você sentiu a mesma coisa? Porque você estava aqui em Tiradentes, acompanhou a exibição do filme aqui, é a primeira mostra, né, que o filme participa, que é exibido, né, já finalizado, né? Como é que foi a reação do público? O que você observou? Eu estava um pouco apreensivo, né?
no começo, porque eu acho que o filme, como se trata de um processo criativo, esse processo é meio denso às vezes. Ele pode ser longo, porque a gente fica observando o trabalho dos compositores, né? Então eu estava um pouco apreensivo como que ia ser a recepção do público. E fiquei muito surpreso no final, assim, tanto que as pessoas ficaram até o final, assistiram o filme até o final, e os comentários que fizeram, né? E o tanto que eles estavam conectados, assim, tanto que o filme comunicou, sabe? Eu percebi que existia uma escuta atenta ao filme. Isso eu achei uma experiência riquíssima, sabe? É o impacto que você disse, né? O filme ele tem ele atinge as pessoas de várias formas, né? E as reações são as mais variadas possíveis, né? Sim. Ele ganhou a menção honrosa no México, não é isso? No ano passado, em março, eu fui convidado pelo Riviera Maia, né? Eu fui selecionado nesse festival para participar de um Work in Progress, né? Que são filmes que estavam em processo de finalização. E aí a gente exibiu o filme lá. E rolou essa menção honrosa do júri, que eu fiquei super feliz, que foi uma coisa que me impulsionou, assim, me deu mais vontade de acreditar nesse trabalho, de acreditar que ele tinha potência, assim, que existia um filme bom ali, sabe, para poder terminar ele e levar para os festivais, né? Sucesso, viu, Muito Pedro? obrigado. Para você, Pedro, que é mineiro, né? Mora em Belo Horizonte? Moro em Belo Horizonte. Mora em Belo Horizonte. E tem se dedicado aí nesses últimos anos ao filme, ao longa, matéria de composição. Foi um prazer. Muito obrigado. Eu posso falar só uma última coisa? Tá à vontade. A gente teve o apoio do Grupo Oficina Música Viva, que é um grupo de excelência musical e especializado em música contemporânea, né? Então, tem vários músicos da Filarmônica que tocam nesse grupo, é um grupo de excelência. E também a gente teve o apoio da Fundação de Educação Artística, que cedeu o espaço para os ensaios e para as gravações dentro da sala, que tem uma acústica incrível. E o filme foi realizado com recursos do Filme Minas. É importante a gente dizer isso, não é, Pedro? Prazer, viu? Falou, muito obrigado. E daqui a pouquinho tem mais retratos para você, com os destaques da Mostra de Cinema de Tiradentes. Fique por aí. Olá, Cavi, bem-vindo ao Retratos. Olá, obrigado pelo convite, uma honra participar. A gente quer saber como um lutador de judô se transformou num cineasta. Então, a história é engraçada, assim. Eu comecei a fazer judô desde 3 anos de idade. Quando eu tinha 19 anos, eu ia para as Olimpíadas, competindo, tá? E aí eu me machuquei nas vésperas da viagem, rompi os ligamentos do joelho, e aí tive que ficar 1 ano sem poder lutar. Nesse momento eu decidi abrir uma locadora de vídeo, que inicialmente ia ser uma locadora só de filmes de luta, acabou depois com o tempo se transformando numa locadora de filmes de arte, com filmes de várias nacionalidades, curta-metragem, documentário, animação. Mas por quê? Como é que foi essa evolução de uma ideia de só locar filmes de luta para filmes de arte? É porque o local onde eu abri minha locadora, é na Cobal do Maitá,
tem muitas produtoras, muitos artistas frequentam esse lugar, que é um lugar cheio de restaurante, assim, e tal. E as pessoas iam lá conhecer a locadora e perguntavam por filmes assim, tem filme do Fellini, tem filme do John Cassavetes, nunca tinha ouvido falar, mas eu ia anotando e comecei a perceber que se eu focasse minha locadora nesse tipo de filme, talvez ela se diferenciasse das outras e se destacasse, né? Se você for igual a todo mundo, você é mais um. Se você for diferente, pessoal... E aí eu resolvi começar a estudar esses filmes, comecei a pesquisar. Depois, mais tarde, eu comecei a viajar para fora do Brasil para lutar. Aproveitava para trazer esses filmes raros que ninguém tinha. Então, em pouco tempo, a minha locadora começou a ficar conhecida como uma locadora que tem filmes que ninguém tinha. E eu acabava vendo esses filmes, porque eu tinha que falar com os clientes, indicar. Né? Aí depois comecei a fazer cineclube do lado da minha locadora, abrir um espaço, tipo um cineminha, para também atrair mais público. Comecei a passar esses filmes. Aí depois comecei a ficar amigo dos cineastas que frequentavam a minha locadora. Comecei a namorar uma cineasta. E aí resolvi fazer filme também. Aí passando 15 anos eu tô aqui na Mostra Tiradentes com 5 filmes. Pois é, 5 filmes. E você é conhecido, já tem uma fama, vamos dizer assim, por conseguir produzir muitos filmes com baixo custo, né, num curto período de tempo. Mas não é por acaso isso, não é, Cavi? Então, porque assim, quem está começando, né, quem está fazendo os primeiros filmes, a grande dificuldade é conseguir dinheiro, né? Como fazer esse filme? E aí a gente começou a, em vez de ficar esperando patrocínio, edital, às vezes você fica 4 anos esperando para fazer um filminho. Eu falei assim, cara, não dá, vamos fazer na raça. Aí eu juntei um grupo, na verdade a Cavídeo, minha produtora, é um grande coletivo, um lugar que reúne pessoas de vários lugares do Rio, da Cidade de Deus, do Morro do Vidigal, de Santa Cruz, da Zona Sul, pessoas até de outros estados, e um vai ajudando no filme do outro. E a gente consegue, por causa disso, fazer filmes muito baratos. E para também ser barato tem que ser rápido, né? Que no cinema tempo é dinheiro. Então nossos filmes, por exemplo, nossos longa-metragens, normalmente um longa é filmado em 2 meses, a gente filma em 2 semanas. Olha. Nossos curtas, em vez de filmar em 1 semana, a gente filma em 2 dias. Então todas essas macetezinhos ajudam a gente a produzir mais e mais barato. Eu até estou dando um curso aqui em Tiradentes, falando um pouco desses macetes que eu fui aprendendo com a prática, sabe? Sim. Que hoje eu desenvolvo lá na Cavídeo com a galera. Sim. E a variedade de temáticas é enorme, né? Até porque existem essas várias caras, né, dentro da Cavídeo. Exatamente. Por exemplo, a gente está terminando agora um documentário sobre os 10 anos do Cidade de Deus. O que aconteceu com esses atores que participaram do filme. Estou fazendo com o Luciano Vidigal, que vem da favela, né? Que ele é um dos diretores do 5 vezes Favela e agora das 5 vezes o PP. Estou fazendo um faroeste com um amigo meu mineiro que mora no Rio, que foi gravado em Pains, aqui no interior de Minas. É um filme de gênero, um faroeste mesmo, assim, passado em 1930. Aí tem documentários, por exemplo, aqui na mostra a gente está passando uma ficção científica sobre os bate-bolas, que é umas figuras clássicas do carnaval do subúrbio do Rio. Então, assim, tem de tudo. Também estou com um curta aqui chamado Labirinto, que foi uma performance que a gente fez em Berlim. A minha namorada é dançarina e performance, então aí, quando a gente viajou para lá para passar um filme, a gente aproveitou e fez um filme. Então, assim, é multifacetado. E a linguagem? Você se preocupa com ela? Lógico. Se o filme é mais fragmentado ou não? Se preocupa com de que forma o público vai assimilar aquela mensagem que você quer passar? Então, cada filme é um filme, né? Eu sou um cara da prática, eu aprendo fazendo. Então, cada filme que eu faço, eu procuro fazer um pouquinho diferente, sabe? Esse filme eu vou fazer câmera na mão, esse filme é câmera fixa, esse aqui é plano sequência. E aí eu vou aprendendo, fazendo, né? E vou variando essas linguagens, né? Às vezes eu faço filme fragmentado, às vezes eu faço um filme clássico, às vezes eu faço um filme sem fala, às vezes eu faço um filme com muita fala, às vezes eu faço um filme em plano sequência, às vezes eu faço um filme todo editado. Então, assim, pra mim, brincar com as diferentes linguagens também é uma forma de aprender, sabe? E testar. E lá na frente, um dia, sei lá, ou escolher uma que eu gostar mais, ou continuar fazendo várias. Alguma que você não fez, algo que você tem inédito, que você queira muito fazer? Sempre tem. Por exemplo, eu queria fazer uma ficção científica. Eu produzi uma, mas eu queria fazer uma que transformasse, filmasse todo no interior dos túneis do Rio de Janeiro, assim. É um cara correndo, fugindo de uns robôs. O filme todo ele... Tem um filme do George Lucas, um curta-metragem dele, o cara que fez o Star Wars, fez todos esses filmes. O primeiro curta dele chama THX, e é um cara correndo, assim, de alguma coisa, no futuro. E ele filmou em 1960, todo assim, em locações em aeroporto, estacionamentos abandonados. Aí eu queria fazer tipo um remake, só que usando as locações do Rio.
Então, uma ideia maluca que eu tive, assim, um dia eu vou fazer, estou esperando a oportunidade. Eu queria fazer um filme também sobre judô, que era a minha grande paixão. Acabei de ganhar agora um edital do ESPN para fazer um documentário sobre o Rogério Sampaio, que foi campeão olímpico em 92. Tem muita ideia, assim, eu tenho uns 40 roteiros lá para fazer. Nossa, mas é um trabalho que não para, né, Cavi? É o tempo todo num gás total, né? E ao mesmo tempo, assim, atualmente eu estou fazendo, por exemplo, 7 longas. Ao mesmo tempo, um está editando, o outro está começando a filmar, o outro está preparando para filmar, o outro está finalizando. Você consegue se envolver com tudo, com todos eles? Então, cada um de uma forma diferente. Alguns eu participo mais do início, outros eu participo do tempo todo, outros eu participo mais na distribuição. E a Cavite também é uma distribuidora, a gente também está pensando e discutindo novas formas de distribuir o filme, sabe? Internet, streaming, cineclubes. Eu estou abrindo uma sala de cinema alternativa no Rio, também na Lapa. Legal. Então, assim, a Cavite também não é só a produção. A gente está tentando ver um jeito de ficar independente, sabe? Criar o nosso próprio caminho. Você produzir, distribuir, exibir, sem depender do governo, sem depender de um grande patrocinador. Porque às vezes aparece, mas se não aparecer, a gente vai seguindo. As mostras de cinema ajudam muito, né? Com certeza. Eventos como esse de Tiradentes são uma ótima vitrine, assim, forma de você poder mostrar o seu filme. Por exemplo, ontem a tenda tinha 700 pessoas, sabe? É difícil você conseguir levar 700 pessoas para o cinema para ver um filme. Eu tive um filme meu, um documentário sobre hip hop, que estreou nos cinemas no Rio. Ele ficou 8 semanas em cartaz, foi visto por 2.000 pessoas só. Aqui em 2 sessões, mesmo dia você já consegue esse número. Então, hoje em dia, os festivais são uma importante janela de exibição para esse tipo de filme mais autoral, mais alternativo, de baixo orçamento. Então, é um caminho que a gente sempre começa, assim, pelos festivais. Você participa de todos. Em Tiradentes você já está há uns 7 anos, mais ou menos, né? Você está vindo de Cannes? Então, porque assim, inicialmente eu ia pouco nos festivais. Eu comecei a perceber que são nos festivais que você encontra as pessoas, que você faz contatos, que você conhece pessoas para fazer novas parcerias, você divulga o seu trabalho. Então, eu comecei a perceber que faz parte do trabalho do cineasta também ir nos festivais, sabe? Participar dos debates, ver outros filmes, o que o pessoal está fazendo do Ceará, de Minas. Isso também, de uma certa forma, te alimenta, te faz ter mais ideias, te inspira. Né? Então, atualmente, eu tenho viajado bastante. Em relação aos debates, claro que é de fundamental importância, a gente até conversava da importância de ter essas salas de exibições, como na Mostra de Tiradentes, onde 700 pessoas, por exemplo, vão ver um filme, mas os debates, né? Esse espaço de discutir o cinema, né? É necessário isso. Sim, então, ontem eu vi até o César Migliorin falando no Cine Jornal, ele falou assim, o filme acontece na exibição, mas ele continua no debate, sabe? Você consegue entender melhor o filme, você consegue saber os pensamentos do diretor, as influências dele. E acaba que é muito engraçado que eu sempre, às vezes, eu vejo um filme assim, não gosto tanto, aí eu vou no debate, eu acho tão legal assim, os diretores falando, que às vezes eu até passo a gostar mais do filme por causa dos debates. E você vê de novo? Você tenta ver de novo, assistir o filme às vezes? Sim, para tentar assimilar? Eu tenho uma locadora, né? Então eu estou sempre vendo e revendo filmes. Às vezes eu vou fazer um filme sobre faroeste, aí eu pego todos os filmes de faroeste para me inspirar, para mim poder ter ideias. E você sempre, quando você revê um filme, você descobre coisas novas, você percebe ideias diferentes. Eu acho que o cinéfilo e o cineasta tem que ver e rever muitas vezes. Você busca referências em algum local, em algum momento para esses filmes? Você falou que você assiste muitos filmes, você viaja, você se alimenta disso e a partir disso também as ideias surgem, né? Surgem. Mas algo que você tem como hábito, que você criou? Então, eu tenho um hábito de ver um filme por dia. O meu obrigo é ver um filme por dia, mesmo que eu tenha que ver 6 da manhã, assim, acordar para ver um filme. Eu também com essa rotina toda, você tem que ver 6 da manhã de madrugada. Eu vejo de manhã, eu vejo de noite, eu vejo nos festivais. Mas é isso, assim, por exemplo, meu primeiro curta, em 2002, quando eu fiz, eu fui fazer o filme sem saber nada de cinema, e a minha equipe falou assim, como você quer decupar o seu filme? Eu falei, não sei nem o que é isso, o que é decupar? Não, como é que você quer fazer? Como é que você vai fazer com a câmera e tal? Eu não sabia. O filme era um garoto correndo, sendo perseguido por um carro. O que eu fiz? Eu peguei todos os filmes da minha locadora, tinha gente sendo perseguida, correndo. Corra, Lola, corra, O Encurralado, Beleza Americana. E aí comecei a pensar o meu filme, vendo esses outros filmes, assim, aí eu falei assim, equipe, meu primeiro plano eu quero que seja igual ao plano do Corra, Lola, de 1h10.
Aí eu fui decupando o meu filme pensando nos outros filmes. Sim. Isso acontece o tempo todo. Volta e meia você vê um filme aqui, em Tiradentes mesmo, que você, pô, eu acho que eu vi esse plano no filme do Godard. Acho que eu vi esse plano aqui no filme do Bresson. E isso vai somando de referência, vai fazendo o filme enriquecer. Criando uma nova identidade, né? De certa forma. Porque é o você... olhar daquela pessoa, daquele exatamente. cineasta. Você não, até quando você copia, você acaba sempre botando um pouquinho de você ali também, sabe? Então, por exemplo, Flutuantes, que foi um filme que a gente fez, que passou ontem, é um filme cheio de imagens de outros filmes. É um filme com imagens baixadas da internet. Só que assim, a gente pegou essas imagens de outras pessoas, reeditou e criou um novo significado para ela, sabe? É uma coisa super contemporânea que está rolando hoje em dia, sabe? De você pegar duas imagens de dois filmes, juntar e criar um terceiro filme, sabe? E é uma coisa que eu faço o tempo todo, assim, essa coisa de mixar, plagiar, samplear, né? Que tem na música esse termo, os filmes e criar o seu próprio filme. Tudo vale, né, Cavi? Com certeza. A gente volta daqui a pouquinho, a gente está conversando com Cavi Borges, cineasta. Retratos vai para um rápido intervalo, voltamos em instantes. O programa Retratos está de volta da 16ª Mostra de Tiradentes, falando sobre os destaques da mostra, alguns nomes que foram destaque desta edição. A gente está aqui com o cineasta Cavi Borges. Cavi que está com um monte de filme na Mostra de Cinema de Tiradentes, né, Cavi? Participa já há 7 anos desse evento. Você consegue curtir Tiradentes nesses dias? Depende. Nos lugares que você vai, por exemplo, em outros países, em outras cidades, você consegue curtir um pouquinho? Então, é igual quando eu fazia judô, assim, você normalmente fica concentrado até a exibição do seu filme. Depois você dá uma relaxada, assim. No caso aqui de Tiradentes, meus filmes começaram a passar no meio da semana. Então, no iníciozinho da semana eu consegui ir para cachoeira, consegui ir para umas festas que estavam rolando. Depois, quando começou os filmes, aí eu me concentrei mais e encarei mais como um trabalho mesmo, não só como diversão, né? Tentar achar um meio termo aí. Aqui em Tiradentes, a convivência está sendo muito grande, principalmente com os cineastas de outros estados, né? Sim. Com essa discussão de fora de eixo, a gente vê aí o Nordeste aqui presente. Como é que está sendo esse contato? Você já conhecia esse pessoal? Então, quando você... Por exemplo, eu faço muito filme, então estou sempre viajando. Acaba que você conhece pessoas novas, ou, às vezes, a maioria das vezes você reencontra pessoas que você já encontrou no Festival tal, no Festival do Ceará, no Festival de Pernambuco, do Rio Grande do Sul, do Rio. Mas é sempre legal, porque você começa a conhecer mais a pessoa, daí surgem novas parcerias. De Tiradentes sempre saem parcerias ótimas, por exemplo. Tem filmes que têm integrantes do Ceará, de Minas e do Rio. Um filme mesmo que eu fiz agora é editado por um cearense, fotografado pelo mineiro e produzido por um carioca. Então, assim, isso é muito enriquecedor, assim. Eu acho que isso talvez seja a coisa mais legal dos festivais de cinema, sabe? De você poder conhecer outras pessoas, pessoas que passam a mesma dificuldade que você passa no Rio, mas lá no Ceará. Ou que pensa o cinema parecido com você e você nunca nem conheceu aquela pessoa e aí, de repente, você tem uma afinidade de cinema e vira grande amigo dela, tá? Eu tenho muitos amigos. Imagino que até a cultura, né? A própria educação, a
vivência mesmo, né? Naquele estado, eu acho que enriquece muito, né? A visão que aquela pessoa tem, né? Não, o Brasil é gigantesco, né? Então você vê pessoas de estados diferentes, com ideias diferentes. Cada um tem algo a acrescentar, né? Você tem trabalhado com jovens nessas oficinas. Muito, muito. Como é que você tem percebido esse interesse do jovem pelo cinema? Então, o meu curso, na verdade, inclusive, ele funciona muito mais para a galera nova. Porque, na verdade, o meu curso, Como Fazer um Filme de Baixo Orçamento, na verdade, no fundo, é um curso para encorajar as pessoas a fazerem, sabe? Tipo, não ficarem esperando coisa cair do céu ou que alguém vai te ajudar para você fazer. Então, assim, quem está começando a cinema, quem está começando a estudar cinema, acaba que no meu curso eu sinto assim que no final todo mundo fica empolgado, assim, eu vou fazer meu filme também, sai de lá assim cheio de, ele fez, o cara era do judô e tá fazendo cinema, eu também vou conseguir fazer então. Eu rolo muito isso, eu vejo cada vez mais que tem crescido o número de pessoas querendo fazer cinema, porque cinema antigamente há 10 anos atrás era coisa para rico, né? É muito caro fazer cinema. Hoje em dia com as novas tecnologias qualquer um pode fazer cinema. Lá no Rio eu trabalho com o pessoal de periferia, de favela, e que faz filmes de alta qualidade, entendeu? Então, assim, eu acho que hoje em dia o que é mais importante é a informação, sabe? Você saber como, saber com quem, saber pensar isso. Então, assim, vir em festival, ver filmes. Eu falo para todo mundo no meu curso, assim, que eu fiz faculdade de cinema, mas eu acho que eu aprendi mais fazer filmes, vendo filmes, do que efetivamente estudando cinema, sabe? E aí não ter medo de errar e fazer. E saber que você às vezes faz um filme e fica ruim, e depois faz outro, depois vai melhorando, né? Ninguém já nasce fazendo uma grande obra de arte, assim. E as pessoas terem vontade de fazer. Ousadia, não ter medo. Arriscar. Essas são atitudes que você, por exemplo, recomendaria, ou que você acredita que seja o segredo para que um filme saia? Com certeza, porque assim, mesmo você tendo dinheiro ou não, você sempre vai encontrar dificuldades, sabe, para realizar cinema. Cinema é muito difícil. Por quê? Então, porque cinema, você lida com muitas pessoas, por exemplo, já de cara você lida com pessoas diferentes, com egos diferentes, com ideias diferentes. Então, um filme é uma equipe de futebol, sabe? As pessoas têm que estar falando a mesma linguagem, ele tem que estar sintonizado, sabe? Se tiver um ali que não concorde, que não esteja afim, que não esteja com a mesma sinergia, a coisa começa a dar errado. Então, assim, tem essa dificuldade da afinidade, tem essa afinidade também de você conseguir viabilizar seu filme, sabe? E às vezes você tem muito dinheiro, você pode se dar ao luxo de filmar com mais calma. Você tem pouco dinheiro, você tem que filmar rápido, tem que filmar simples, você tem que ter mais confiança em você, tipo, em vez de filmar, vou filmar esse enquadramento desse ângulo, depois eu vejo na ilha de edição o que eu vou usar. Você não tem tempo, então é esse. Aí você tem que ser esse, entendeu? Então, assim, te exige também a pensar mais, se preparar mais, talvez, também, que você não pode errar, sabe? Você não tem tempo para errar, você nem tem dinheiro para isso também. Então, assim, tem várias situações, desde chuva, por exemplo, eu filmo muito, sempre filmo com pouco dinheiro, eu filmo muito externo, para não precisar usar de luz. Locação. Mas ao mesmo tempo você fica refém do tempo. Começa a chover, ferrou. Então, tem que deixar para depois, não tem jeito, né? Tem muitas variáveis e muitos problemas. Quem acha que cinema é glamour, nem começa a fazer. Né? É o contrário. É ralação o tempo todo. E você estava me falando que está procurando criar, não sei se é nem criar uma identidade, que a identidade hoje da Cabivide é ter essa diversidade, é ter essa variedade, mas hoje a gente vê cada vez mais os filmes sendo baixados, as pessoas não buscam tanto as locadoras mais para alugar os filmes, né? Pois é, como é que você vê isso? Você acha que a tendência agora é ter essa diversidade dos donos de locadoras procurarem essas alternativas, criar coisas novas? Com certeza. É a tecnologia chegando e avançando. Você acha positivo isso? Eu acho, apesar de eu vou ter que mudar e perder um dinheiro aí, mas é igual assim, chega o CD, o vinil acaba. Chega agora novas câmeras fotográficas, Full HD, as mini DVs ficam para trás. Você não tem como você chegar à internet, chega a pirataria, baixar filme. Não tem como você lutar contra isso. Eu acho que você tem que, na verdade, tentar se apropriar disso. Tentar ver como que eu posso me beneficiar com isso. Por exemplo, eu sou um cara a favor da pirataria. Eu acho que é uma excelente forma de divulgar
seu filme, ainda mais quando o filme é alternativo, não tem dinheiro para ser lançado em vários cinemas. Por exemplo, o meu sonho é que meu filme seja pirateado, esteja em todos os camelôs, que esteja sendo visto com o máximo de pessoas possíveis. Então, assim, em vez de lutar contra, por que não a gente se associar? O Padilha, no Tropa de Elite 1, dizem que foi 12 milhões de pessoas que compraram DVDs piratas. Vamos supor que ele se associasse a esses camelôs e ganhasse R$1 em cada DVD desse. Ele ganharia 12 milhões. Então, assim, eu sei que isso não sei nem se é viável ou possível fazer isso. Mas eu acho que, assim, é isso. Você tentar entender o que está rolando. Eu estou entendendo que, por exemplo, as pessoas estão baixando o filme e não estão indo mais na locadora alugar filme. As pessoas vão na minha locadora, anotam o nome do filme, vão para casa baixar. Então, eu tenho que agora começar a pensar alternativas, criar um espaço de convivência, um café, montar uma lojinha de venda para me adaptar, que senão eu vou ficar para trás. Você está sempre atento a essas mudanças? Com certeza. O que o público está pedindo, a tendência do mercado? Então, eu sou um produtor também de cinema, empreendedor. Então, eu tô sempre ligado, assim, tipo assim, tem um cara lá dos Estados Unidos que está botando filmes para streaming, você paga e pode ver. Tem outro que está filmando o celular. Criou uma lente 360 graus. Eu tô sempre antenado, assim, para mim poder, de uma certa forma, também me aproveitar disso. Porque hoje em dia, os primeiros que ficam sabendo das coisas, os primeiros que têm as informações, são os que mais se beneficiam, né? Você vê, tem gente que tem uma ideia maluca, fica milionário e depois vem o resto atrás. Seus filmes estão no YouTube, né? Você todos. É uma coisa que eu faço sempre, assim. Tem muita gente que fala assim, se você botar seu filme no YouTube, o festival não vai te selecionar, não sei o quê. Isso aí é uma lenda urbana que criaram, que é um grande erro. Por exemplo, eu tive um curta meu que foi pro Festival de Cannes e estava no YouTube. Aí eu não falei nada, assim, cheguei lá, depois que passou o meu filme, eu falei pro curador, Bernardo, que até está em Tiradentes, você sabia que o filme está no YouTube? Ele falou, sabia. Mas as pessoas que estão vindo aqui não veem filme no YouTube ou não vão encontrar o seu filme, então não faz muita diferença. Por que você vai limitar a visibilidade do seu filme se você tem possibilidade de fazer mais pessoas verem? Então, assim, todos os meus filmes eu acabo de fazer, eu já boto tudo no YouTube. Depois eu vou para festival, depois eu faço em DVD, depois eu vou no cinema, vendo para TV. Mas a internet hoje em dia não tem como você negar ela, não tem como você se aproveitar dela. Ela, em segundos, por exemplo, teve um curta meu que eu botei que em 2 dias teve 20 mil visualizações. Quando que eu ia conseguir fazer esse número de pessoas vendo meu filme nos cinemas ou mesmo em festivais? Ia demorar muito. Em 2 dias eu consegui. Então, assim, é tentar aproveitar isso a seu favor. Se adaptar dessas tecnologias, né? Sim. Cavi Borges, muito obrigada, viu? Obrigado a vocês pelo convite. Bom saber que está aqui por Minas, né, filmando também, sempre acompanhando as novidades, né, participando desses eventos todos. Retratos está sempre aberto aqui para a gente ouvir essas histórias, tá bom? Tá bom, obrigado pelo convite. Até o próximo ano aí. Até a próxima. Esse foi o Cavi Borges, cineasta, com quem a gente conversou. Você pôde conhecer um pouquinho mais sobre ele. E o Retrato de hoje fica por aqui. A gente se encontra na próxima semana. Você pode acompanhar todas as novidades pelas nossas redes sociais, Facebook, Twitter. Também você pode entrar em contato pelo e-mail retratos@tvhorizonte.com.br, enviar sugestões de convidados, também comentar as nossas entrevistas. Na próxima semana a gente se encontra. Até lá!